Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora. Foco nesse negócio. Vamos passar nesse concurso. Depois que você passar, você me chama pro churrasco, certo? Só que eu só gosto de churrasco grande. Aquele que você vai matar um boi pra fazer só a paçoca, viu? Só acho que eu tô brincando. Mas a gente sair pra tomar um ia ser muito bom. Bora pra frente. Pessoal, primeira questão diz assim. Depois de finalizado o devido processo legal, um indivíduo foi condenado a uma pena concreta mínima de 1 ano de reclusão e 10 dias multa por ter praticado o crime de estelionato, ou crime sem violência ou grave ameaça. De acordo com o Código Penal e com entendimentos criminais superiores, é permitido que o juiz na sentença condenatória. Pessoal, o juiz condenou, achou a pena. Depois que ele condenar a pena, ele tem que tentar primeiro aquele benefício do 44, lembra? Converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Para isso, a pena aplicada não pode ser superior a 4 anos para crime doloso, não ter violência ou grave ameaça, que foi o caso, a pena dele aqui foi 1 ano e meio, foi estelionato que não tem violência ou grave ameaça. Se for crime culposo, qualquer pena. As circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis e ele não pode ser reincidente em crime doloso, como regra. Isso está no artigo 44, porque eu falei. A pena de crime doloso não ser superior a 4 anos e não ter violência ou grave ameaça. Se for crime culposo, qualquer pena. Não ser reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais serem favoráveis. Só se não der é que ele vai tentar o SUSI, que nós falamos na aula passada. Então, o item A diz assim. O juiz deve converter a pena de reclusão aplicada em 2 penas restritivas de direito, sendo uma prestação comunitária, prestação de serviços comunitários e outra prestação pecuniária. Tá errado. De fato, se der para converter, deu para converter pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, e a pena for até 1 ano, o juiz vai fixar uma PRD ou uma multa. Se a pena for superior a 1 ano, quando o juiz for converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa, tem que ser 2 PRDs ou uma PRD e uma multa. Acontece que essa está errada porque ele diz assim, converter a pena de reclusão aplicada em 2 penas restritivas de direito, ou uma pena restritiva de direito e uma multa. Aí estaria certo. Agora ele já está impondo quais seriam prestação de serviço à comunidade e pecuniária. Não, o juiz que vai escolher. Tem 5 PRDs, tem 5 penas restritivas de direito no artigo 43 do Código Penal. O juiz pode botar a limitação em final de semana, pode botar a interdição temporária de direitos, não necessariamente precisa ser essas duas. Por isso que está errado. Você olha o artigo 44, parágrafo 2º. B de bola. O juiz deve estabelecer prestação de serviço comunitário como condição do aberto. Falso. O juiz deve, se você está dizendo que o juiz já deve colocar o cara no aberto, é porque ele condenou e já vai cumprir pena privativa de liberdade. E não. Antes de você ir cumprir pena privativa de liberdade, o juiz tem que tentar converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa, e se não deve tentar suspender a execução dessa pena privativa de liberdade. Estabelecer a prestação de serviço comunitário como condição do aberto é admitir que o cara já pode ir para a pena privativa de liberdade. Então tá falso. Por quê? Porque ele tem que tentar aqueles 2 benefícios antes. C. Ele deve aplicar o regime aberto ainda que o condenado seja reincidente. Falso. A regra é que se o condenado for reincidente em crime doloso, ele não pode converter o SUSI. Ou não pode nem o SUSI e nem converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. E a regra também é que reincidente não vai ficar no regime aberto. Pode ficar? Pode, desde que o juiz motive. Mas a regra é que se o cara é reincidente e a pena não passa de 4 anos, ele vai para o semiaberto. Isso está, pessoal, para você colocar no artigo 44 do Código Penal. Aliás, ele não vai colocar no regime aberto direto porque ele tem que tentar converter. E é também a mesma justificativa da B de bola. D de dado. Deve estabelecer o regime mais severo que o permitido em lei, ainda que a base tenha se mantido no mínimo legal. Falso. Ele não precisa colocar o regime mais severo permitido em lei. No caso, a pena foi de 1 ano e o cara é reincidente, pode muito bem o juiz colocar em semiaberto. Não tem o menor problema. Não é porque ele é reincidente que obrigatoriamente ele vai para o fechado, como diz o 33, parágrafo 2º do Código Penal. E nós conversamos isso na aula passada. Item E. Converter a pena de reclusão aplicada em uma pena de multa. Pode ser. A pena dele foi quanto aqui? A pena dele foi de 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Se a pena é até 1 ano de reclusão, o juiz pode aplicar ou uma PRD ou só uma multa. Isso está correto e está no artigo 44. Sugiro que você vá lá ler. Perfeito. Segunda, por ter praticado um roubo, Ariclenes
é condenado ao cumprimento de pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto. Assim, é correto afirmar que o condenado deverá iniciar a execução de sua pena aonde? Pessoal, ele é reincidente aqui, certo? Cadê, meu Deus? Ele é reincidente e foi a 6 anos de reclusão. Em tese, o juiz deve botar no fechado. Só que o juiz pode motivar e colocar ele em outro tipo de regime. No regime fechado, você fica em estabelecimento de segurança média ou máxima. No regime semiaberto, você fica em colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar. E no regime aberto, você fica em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, deve iniciar sua pena em A, uma colônia agrícola, industrial ou similar, podendo o condenado ser alojado nas dependências coletivas com seleção adequada de preso. Essa aqui já está correta. Se o juiz pode colocar por conta da pena, o cara é primário, né? Ele não é reincidente. Eu pensei que ele era reincidente. Se ele fosse reincidente, ele ia começar, em regra, no fechado. Porém, como ele foi condenado, e ele é primário aqui, e ele foi condenado a 6 anos, de acordo com 33 parágrafo 2º do Código Penal, se você é primário e a sua condenação é maior do que 4 e até 8 anos, você fica no semiaberto. Então, o semiaberto seria ele ficar numa colônia agrícola industrial ou estabelecimento adequado. Então, ele vai ficar numa colônia agrícola industrial ou similar, correto? Podendo o condenado ser alojado em dependências coletivas, que são as celas, com seleção adequada dos presos, ou seja, com individualização dos presos. Presos estupradores para uma cela, presos para crimes violentos para outra cela, presos com formação para outra cela, presos sem violência, crimes sem violência ou grave ameaça. A individualização da pena. Já está correta. Ele vai para uma penitência em cela individual dotada de dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Já. Que ele vai para a penitência, não é nem penitência, a penitenciária, e a cela não é individual. Tá errado. C, para o regime disciplinar diferenciado. Falso. O regime disciplinar diferenciado, pessoal, ele está previsto no artigo 52 da LEP, da Lei de Execução Penal. E você só vai para o regime disciplinar diferenciado se você estiver cumprindo pena no regime fechado e cometer uma falta grave. É só pela falta grave que você vai para o regime disciplinar diferenciado. Está no artigo 52 da LEP, está errado. D, você vai para o caso de albergado, caracterizada pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Realmente, a casa de albergado e o regime aberto é baseado no senso de disciplina e autodeterminação do preso. Só que a pena que ele cometeu aqui, a pena que ele foi condenado, foi até 6 anos, que dá ensejo ao semiaberto. Pode o juiz, considerando que ele é primário e a pena foi até 6 anos, pode o juiz fixar o aberto? Pode, mas o juiz tem que motivar. Como é uma exceção, a gente vai pela regra. Regra é que se você não é reincidente e a sua pena é maior do que 4 e menor do que 8, você vai para o semiaberto. Vai para a prisão domiciliar, tá errado. Prisão domiciliar, ele não vai, prisão domiciliar é uma cautelar, ou algumas vezes o juiz, quando não tem regime aberto, ele bota a prisão domiciliar, mas não é o caso, porque aqui ele vai para o fechado. Então a resposta correta é a de avião. Show de bola. Bora que bora. Terceira. Sobre a progressão e regressão de regime prisional, é correto afirmar que, veja, existem 3 regimes que você cumpre a pena privativa de liberdade. É o regime fechado, o semiaberto e o aberto. Se você vai progredir, é do fechado para o semiaberto para o aberto. Regressão, pode ser do aberto para o semiaberto para o fechado, ou do aberto direto para o fechado. Então, a regressão de regime pode se dar do regime aberto diretamente para o fechado. Acabei de dizer, está correto, isso está no artigo 118 da LEP. Correto. B, a progressão é condicionada unicamente ao cumprimento de parcela da pena. Está dizendo assim, que o único requisito para você progredir é o requisito objetivo, você cumprir parte da pena. 1/6, se não for crime hediondo ou equiparado, 2/5 ou 3/5, se você for primário ou reincidente, e for crime equiparado, ou for crime hediondo ou equiparado. Está errado por conta do unicamente. Um dos requisitos para a progressão é você cumprir parcela da pena, 1/6, 2/5 ou 3/5. Mas ainda você tem que cumprir os requisitos subjetivos, que é o bom comportamento penitenciário. E se for a progressão do semiaberto para o aberto, além disso, você tem que provar para o juiz que tem condição de prover sobre subsistência fora do presídio, com a carta de intenção de emprego, por exemplo. Também está errado. C, é vedada, é proibida a existência de exame criminológico para a progressão. Falso, pessoal. O artigo 8º da LEP e a súmula 439 do STJ,
elas prevêem a possibilidade de exame criminológico desde que haja motivação idônea. Exame criminológico é um exame feito por psiquiatra, às vezes até por equipe multidisciplinar, para atestar a personalidade do indivíduo. É um preso de pavio curto, é um preso violento, é um preso que pode voltar a delinquir, é um preso que se regenerou. Se houver motivação idônea, o juiz pode determinar. Então, isso está errado, você vai colocar artigo 8º da LEP e súmula 439 do STJ. Desde dado, o bom comportamento penitenciário deverá ser atestado por uma equipe técnica multidisciplinar. Falso. O bom comportamento penitenciário, ele é dado pelo diretor do estabelecimento prisional, como diz o artigo 44. Está errado. Item E, proíbe-se a progressão de regime na condenação por delito classificado como hediondo. Antigamente, era que existia um artigo na Lei dos Crimes Hediondos que dizia: quem cometer crime hediondo equiparado vai ficar integralmente em regime fechado. Antigamente isso. Hoje, nem inicialmente é fechado. O que dirá não necessariamente. O que dirá integralmente. O E está errado, portanto a resposta correta, A de avião. Quarta questão, sobre SUSI, que eu expliquei na aula passada. Dá uma assistida lá que você vê. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos pode ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, dentre outras condições, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Corretíssimo. Está no artigo A, ou no artigo 77 do Código Penal. São os requisitos para a concessão do SUSI. Perfeito. Lembre do SUSI etário humanitário que eu falei, que essa pena aqui dessa condenação pode ser até 4 anos, não precisa ser a 2 anos. E lembre que isso aqui, de 2 a 4 anos, é chamado de período de prova. E lembre ainda que se você for reincidente em crime doloso, dependendo do caso concreto, o juiz pode ainda assim te aplicar o SUSI. Mas a regra é que o SUSI não cabe para reincidente em crime doloso. Nem o SUSI, nem a conversão de livramento condicional, de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, e nem a concessão de livramento condicional. A regra é que esses 3 institutos não cabem para reincidente em crime doloso. B de bola, a regra. A condenação, A é a correta. Coordenação anterior à pena de multa impede a concessão do benefício. Falso. Falei também disso na aula passada. Se você for reincidente em crime doloso, a regra é que não cabe SUSI. Mas se a sua condenação por esse crime doloso anterior foi só a pena de multa, cabe SUSI. Isso está no artigo 77, parágrafo 1º. A B está errado. C. A suspensão condicional da pena se estende às penas restritivas de direito e à multa. Falso. A gente resolveu uma questão praticamente igual a essa na aula passada. Não é do mesmo concurso. Está no artigo 80. O juiz só vai tentar o SUSI, pessoal, caso não dê para converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa. O SUSI é a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. O SUSI, então, não se estende à pena restritiva de direito e à multa. D. A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se no curso do prazo o beneficiário for condenado em sentença recorrível por crime culposo. Falso. É sentença irrecorrível. É sentença irrecorrível. E por quê? Porque ele está amparado pela presunção de inocência. E, além disso, é importante que a gente vá aqui para o 77 do Código Penal, aliás, para o artigo 80, e diz assim, ó, parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo. Então, tem 2 erros nessa questão. Primeiro, se trata de uma revogação facultativa e não obrigatória, que está aqui no artigo 80, parágrafo 1º. E também tem que ser irrecorrivelmente por crime culposo. Não adianta ser recorrível. Item E. A suspensão condicional da pena será obrigatoriamente revogada se no curso do prazo o beneficiário frustrar por insolvência a execução da pena de multa ou não efetuar ainda, que por motivo justificado, a reparação do dano. Aí você vem aqui para o artigo 77 e diz assim, realmente frustra, a revogação vai ser obrigatória se ele frustra a execução da pena de multa ou não efetua a reparação do dano. Acontece que ele frustra embora solvente. Solvente é aquele que os ativos são superiores aos passivos. E insolvente é aquele que o passivo, as dívidas são maiores do que o que você tem de patrimônio. Então o que está errado aqui é falar assim, por insolvência, se ele é insolvente, ele tem mais dívida do que patrimônio. Então o insolvente não vai ter a revogação do SUSI porque não pagou. Já que ele é insolvente, não tem como pagar. Então tá errado. Aí você pode botar artigo 81, inciso 3º. E a quinta questão sobre livramento condicional, igual a quinta questão, igual assim, né? Mesmo assunto da quinta questão da vez passada, diz assim. Sobre livramento condicional, é correto afirmar que A.
O preso não reincidente condenado a uma pena por... O preso não reincidente condenado a uma pena por crime comum e outra por crime hediondo deve cumprir 1/6 da primeira, mais a metade da segunda como requisito objetivo, quase. Se ele foi condenado por 2 crimes, ele vai ter que cumprir a fração a depender de cada crime. Eu falei na aula passada que o livramento condicional é 1/3 ou metade, se você for primário ou for reincidente e não for crime hediondo ou equiparado. E se for crime hediondo ou equiparado e você não é reincidente específico, você tem que cumprir 2/3 da pena. Então o que é que está errado? O preso não reincidente condenado a uma pena por crime comum e outro por crime hediondo deve cumprir 1/3 da primeira, ou seja, do crime comum, está no artigo 83, inciso 1º, 1/3, mais 2/3 do crime hediondo, que está no artigo 83, inciso 5. Então está falso por esses 2 erros. B. A comutação de pena, expliquei na aula passada. Comutação de pena é a substituição de uma pena mais grave para uma menos branda, para uma menos grave, para uma mais branda. A comutação de pena é feita geralmente em sursi. Pode trocar reclusão por detenção, pode trocar regime, pode liberar o cara para prisão domiciliar. Então, comutação de pena é trocar um regime mais grave por um menos grave. A comutação de pena é incompatível com o cumprimento de pena em livramento condicional. Falso. Comutação de pena, que geralmente é dado por indulto do presidente da República, ele pode abranger quaisquer pessoas, quaisquer presos, ainda que em livramento condicional. Então, a B está errado. C de casa. O sistema progressivo de cumprimento da pena impede a progressão por salto do regime fechado para o livramento condicional. Falso. A progressão de regime é um instituto diferente do livramento condicional. Portanto, pessoal, ele pode sim, mesmo no fechado, ser beneficiado em livramento condicional. O que ele não pode é do fechado e direto para o aberto. Aí ele não pode. E tem D de dado. É possível a revogação do livramento condicional em virtude da condenação por crime cometido antes de sua vigência. Tá correto. Eu falei para vocês que só tem um caso de revogação obrigatória do livramento condicional. E esse caso está no artigo 86. É você tá em livramento condicional e foi condenado irrecorrivelmente a uma pena privativa de liberdade por um crime que aconteceu antes da concessão do livramento ou durante o livramento. Então, se por um crime que ocorreu antes do livramento ou durante o livramento, você foi condenado à pena privativa de liberdade de maneira irrecorrível, de acordo com o artigo 86, inciso 2º, o juiz revoga. Essa aí, então, está correto. É possível a revogação do livramento condicional em virtude da condenação por crime antes da sua vigência. Está correto? E tem a de escola. O lapso temporal para o reincidente específico em crime hediondo é de mais de 2/3 de pena. Falso. O reincidente específico em crime hediondo, como eu falei na aula passada, é aquele que cometeu um crime hediondo, transitou em julgado e cometeu outro crime hediondo equiparado. Por esse segundo, ele não tem direito a livramento condicional. Está no artigo 83, inciso 5. Galera, acabamos. Aliás, a gente está acabando a primeira parte do Código Penal. Estão acabando os nossos vídeos aulas. E aí eu desejo que você fique com Deus. Tchau, pessoal.